Convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 5, no versículo de número 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amado e querido Deus, abençoa-nos aqui pelas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Fala ao nosso entendimento e fala aos nossos corações. E que a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus se manifeste em nós, de maneira, ó Senhor, que os sinais, os prodígios e as maravilhas venham acompanhando a palavra e confirmando a palavra. É o que nós oramos e desde já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Se quiseres, disse aquele leproso a Jesus, podes limpar-me. Não havia dúvida no coração daquele homem que Jesus tinha autoridade e poder para limpá-lo, libertando-o completamente de sua lepra. A dúvida daquele homem residia em se quiseres. Muitas vezes temos dúvida se Deus deseja, de fato, fazer um milagre na nossa vida. Se Ele deseja nos curar, se Ele deseja nos libertar e transformar uma situação em nossas vidas. Jesus mesmo havia dito em outra ocasião que Ele não vinha para os sãos, mas para os enfermos. Que são os enfermos que precisam de médico. Jesus veio, e a Bíblia diz, para destruir todas as obras do diabo. E uma das obras que há do diabo em nossas vidas são essas enfermidades. A lepra, biblicamente, é um símbolo de toda contaminação do pecado. O leproso é por isto visto nas Sagradas Escrituras como imundo. Imaginemos este homem, não sabemos quanto tempo vivia com aquela lepra, estava afastado dos seus, estava afastado das pessoas, estava afastado de todos. Ele
se aproxima de Jesus, ousadamente se aproxima, porque lhe era proibido, e prostrando-se a uma certa distância, clama ao Senhor. Clama ao Senhor, como tantos estão prostrados na vida. Em vez de se prostrar diante do problema, ele prostrou-se diante daquele que tinha poder para solucionar o seu problema. E disse: Senhor, se tu quiseres, se tu quiseres. Jesus não deixa sombra de dúvida. Ele aproxima-se daquele homem. Ele o toca, antes mesmo de curá-lo, Jesus o toca e diz: quero, fica limpo. E a Bíblia nos diz que imediatamente, ou seja, sem detença alguma, imediatamente, este homem foi curado. O milagre imediato. Muitos de nós, quando pedimos ao Senhor, pedimos e esperamos. Aquele homem pediu e recebeu prontamente o que havia pedido. Será que o Senhor deseja fazer o milagre que eu e você necessitamos? A Bíblia diz: eu é que sei que pensamentos tenho para convosco, e são pensamentos de paz, são bons pensamentos. A Bíblia diz que se nós nos entregarmos ao Senhor e fizermos aquele que é o nosso culto racional, não nos conformando com esse mundo, mas transformando-nos pela renovação da nossa mente, nós experimentaremos qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Há uma vontade de Deus para mim e para você, e essa vontade é boa, e essa vontade é agradável, e essa vontade é perfeita. Sim, Ele quer. Não tenha mais dúvidas. Ele quer. Ele quer te curar, Ele quer te limpar. Como eu disse, a lepra é um tipo, um símbolo nas Sagradas Escrituras do pecado. Jesus quer nos limpar do pecado. A Bíblia diz: se cometermos pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Nos perdoar do pecado e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, eu quero dizer a você que sente o peso que te afasta, como a lepra numa vida, que o afasta de tudo e de todos. Eu quero dizer que Jesus deseja tirar esta lepra, este pecado da sua vida. E o que você deve fazer? Apenas prostrar-se diante dele e, na dependência dele, receber o que ele tem para você. E o que ele tem? Cura, libertação, salvação. Se você que nos ouve deseja agora ser liberto desta lepra do pecado e ser salvo, basta, prostrado diante do Senhor, aceitar o que Ele fará. E o que Ele fará? Ele te estenderá a mão. Ele te tocará. Ele deixará que a virtude dele te invada.
e te transformará. E não mais esse flagelo, este pecado, esta vida leprosa ou esta vida pecadora estará na tua vida. Portanto, se você deseja isto, aceite a Jesus agora como seu Senhor e seu Salvador, e a sua vida será salva, e a lepra do seu pecado desaparecerá para sempre e não voltará. De outra feita, uma mulher imunda, porque sofria de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, e por isto era considerada imunda, e não poderia tocar em um rabi, como ela o fez. Veio por trás de toda a multidão, tentando se ocultar, talvez, no meio da multidão. E aquela mulher fragilizada, aquela mulher abalada, aquela mulher enfraquecida devido a 12 anos de hemorragia, aquela mulher tocou na orla das vestes de Jesus e virtude saiu de Cristo. Normalmente é o imundo que suja o limpo, é o enfermo que contamina o são, mas naquele dia foi a virtude que contaminou, que contagiou, melhor dizendo. E assim, o são contagiou com saúde a enferma. E com pureza purificou a imunda. O Senhor deseja nos curar. E se nós nos aproximarmos com fé, em nada duvidando, ainda que seja um toque tão pequeno como tocar nas franjas, nos filactérios de suas vestes, ela não conseguiu agarrar, ela apenas tocou. Mas isso foi o suficiente para que a virtude de Cristo invadisse aquela mulher. E hoje, aqui, apenas um toque de fé. Estenda a tua mão aonde você está. Você que nos ouve pela live, você que aqui participa, apenas estenda a tua mão e toque. Um toque de fé. Um toque tão sutil, quase imperceptível, mas percebido por Ele. Os homens não perceberão, mas Ele perceberá. Alguém me tocou. A multidão o apertava, mas alguém o tocou. É diferente apertar e tocar, porque o toque foi feito com um coração cheio de fé. Se creres, disse Jesus, verás a glória de Deus. É momento de você ver a glória de Deus. Nós estaremos orando, inicialmente vamos orar por aqueles que desejam receber oração e estão presentes aqui, e depois passaremos a orar pelos pedidos que nos são enviados pelo chat.